E aí, pessoal, dois assuntos muito comentados na noite de ontem. O primeiro, a tal compra da Arena, que o REC acabou divulgando e que nós precisamos discutir. Tive acesso às informações e posso colocar para vocês exatamente o que está acontecendo nesse momento. Temos também a captação, o CDD. O jogo do Botafogo escancarou a incompetência de alguns clubes e nós estamos dentro desses. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz, as placas solares para facilitar a sua vida. Você vai entrar no link da descrição e conversar com a equipe da LR Energia Solar. E ali você vai ter toda a possibilidade para começar a pagar as placas e já no primeiro mês pagar abaixo do que você paga hoje. Você vai pagar apenas 15% da conta da luz a partir do momento em que tiver as placas solares. LR Energia Solar é a pedida. Fale com eles. Gente, ontem à noite o REC, Luiz Carlos REC, divulgou que o Marcelo Marques comprou a dívida, ou 2/3 da dívida que está com aquela empresa chamada Revi, que já comprou de outra parte. São eram três os credores, era uma série de bancos e tal, e aquilo ali era a dívida que foi contraída para a construção da obra. Na verdade, uma das dívidas. Então o REC divulgou, não que o Grêmio comprou a Arena, mas que o Grêmio teria comprado essas duas dívidas, que foram compradas por 40 milhões de reais, e aí os caras queriam uns 80 milhões e tal. Tudo isso a gente já ouviu muito. O Grêmio no ano passado comprou uma parte, 1/3 da dívida que estava com o Banrisul. Então, tudo isso a gente ouviu. Tudo isso a gente ouviu. O que existe de verdade nisso? Tá? Desde que Marcelo Marques, o dono da Marquespan, candidato à presidência do Grêmio, assumiu vamos dizer assim, esse desejo de comprar a Arena e ceder a Arena ao torcedor, negociações começaram a acontecer, antes mesmo disso, começaram a acontecer com essa empresa, Revi. Ele começou a se inteirar do que era dívida, se dava ou não para fazer algum tipo de investimento nisso, se isso de fato facilitaria o negócio de concretização da compra da Arena, que é complexo, e ninguém mais do que o Marcelo Marques sabe que é complexo, porque ele está estudando isso junto com um grupo de advogados. E ele de fato tem feito, ou fez, algumas reuniões. Agora me admira quem passou a informação para o REC, que é alguém, obviamente, da proximidade do Marcelo Marques. Porque o negócio não foi assinado, o negócio não foi concretizado, o negócio é complexo, e isso só atrapalha a negociação e a conversa. Só atrapalha. Quando tu divulga que tu já assinou uma coisa assim e tu não assinou, quem tá lá diz, opa, custa mais. Então, é de uma falta de capacidade a divulgação nesses termos. Eu não estou falando do REC, estou falando que passou para ele, que eu não tenho a mínima ideia de quem é. Mas prejudicou o Grêmio e prejudicou o negócio. Vou repetir, o negócio existe, as conversas existem, o Marcelo está interessado em entender melhor sobre isso, já buscou muitos pontos. Eu pessoalmente conversei com o Marcelo sobre isso, desde que saiu. Ele está chateado, está preocupado, porque sabe que isso prejudica. E o pensamento dele é de tentar construir, não de não construir. Então, isso de fato preocupa, isso de fato de alguma maneira mexe com a estrutura, pode inclusive prejudicar o negócio, que seria bom para o Grêmio, porque tu teria o Grêmio dono de uma parte, e o Marcelo que quer de alguma maneira passar ao Grêmio isso
a outra parte, aí tu teria a grande dificuldade resolvida, e a partir daí tu seria o credor da arena, então tu teria poder de barganha para fazer o que quisesse. Então, vamos ser muito comedidos com isso. E é sempre importante, tem uma frase que eu ouvi que eu acho interessante. O Grêmio está há 13 anos tentando resolver o problema da arena. Não vai ser alguém como, mesmo com toda a super capacidade do Marcelo, que em 15 dias vai resolver. É um negócio complexo e é preciso colocar isso. Mas é preciso também dizer que o caminho foi dado, que o espaço foi dado, que os preços foram colocados e que as coisas de alguma maneira estavam caminhando para esse desfecho. Então esse me parece um ponto muito mais da gente ser comedido, da gente ser inteligente. Não é verdadeira a ideia de que já foi assinado, não é verdade. E quem passou isso pro REC, por favor, tá? Prejudicou o Grêmio. Pensa nisso. Prejudicou o Grêmio. Porque quando é assinado, é assinado. Quando não é assinado, não é assinado. É assim que funciona a vida. Vamos avançar. Ontem o Botafogo ganhou do PSG. E ganhou do PSG com um capitão que jogou no Criciúma, no Botafogo de Ribeirão Preto e também no Atlético Goianiense. E tem 30 anos. E por que ele joga no Botafogo? Porque o Botafogo, de alguma maneira, ele captou que Marlon Freitas era um jogador muito bom. E por que eu cito a figura de Marlon Freitas? Exatamente porque nós aqui, de alguma maneira, esquecemos de valorizar a captação, o investimento no CDD, a capacidade de unir as peças dentro de uma estrutura mais compacta, não dando superpoderes ao trabalho de um treinador e da sua vontade, e está conseguindo render. Quantos treinadores já passaram por lá? E a estrutura de captação, que foi buscar o Igor Jesus, que foi buscar o Vitinho, que é mais caro, mas que buscou o Marlon Freitas, que buscou o Alan, que entendeu que Cuiabano poderia ser um jogador importante, que viu todo esse processo, tá aí. Tá aí. Esse é o investimento. E não a facilidade de buscar um jogador sul-americano, e não a facilidade de tentar diminuir alguns dos processos. O futebol, cada vez mais competitivo do que é, tu precisa ter estrutura de captação para fazer com que os seus Marlon Freitas saiam do Criciúma e possam vir jogar no Grêmio. E a partir de jogando no Grêmio, tu poderia ter alguma coisa mais forte, mais concreta. Essa é a grande realidade. E essa é a grande lição do jogo. Marlon Freitas, 30 anos. Botafogo de Ribeirão Preto. Atlético Goianiense. Criciúma. Tá brilhando no Botafogo, jogando o fino da bola. E o Grêmio buscou o Camilo. E antes do Camilo, o Dodi. E antes do Dodi, o Grêmio buscou, sei eu quem, para tentar ser volante por aqui. Essa é a verdade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.